Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Conexão Caixa e hoje a gente vai falar de um tema que interessa a toda a advocacia mineira. Afinal, esse é o podcast da Advocacia Mineira. Vamos falar sobre advocacia dativa e para isso nosso convidado é o secretário-geral da OAB, o Sanders Barão. É um prazer tê-lo conosco pela primeira vez no Conexão Caixa, né, Sanders? Isso aí, Zizi, é uma grande alegria compartilhar esse espaço com você, com todos que organizam esse Conexão Caixa aqui, esse podcast que leva conhecimento a toda a advocacia do estado de Minas Gerais. Bom, e para começar, esse que é um assunto de grande interesse da advocacia mineira, eu gostaria que você explicasse para o nosso público por que é importante para os advogados se inscreverem na lista, né, da advocacia dativa para ser um defensor dativo. Zizi, a advocacia dativa, ela é um tema muito importante e muito sensível que eu trato com muito carinho, desde quando nós iniciamos essa nova gestão da OAB de Minas Gerais, lá em 2022, com o presidente Sérgio Leonato, e nos acostumar agora na troca do Sérgio pelo Chalfun, né? Mas quando o Sérgio me deu a confiança de cuidar dessa pauta. E o advogado dativo tem uma importância muito grande, mas qual que é a grande importância para além do advogado ativo receber em dia os seus honorários? É dele atender o cidadão mais carente do nosso estado. É dar acesso à justiça daquele cidadão onde não tem a defensoria pública em sua comarca, ou seja, não tem um defensor público para atuar na comarca, então o advogado dativo ele passa a atuar e defender esse cidadão mais carente. E a partir daí é o nosso papel do advogado dativo ser fortalecido, o advogado dativo ser devidamente remunerado para a prestação do serviço. E para isso, nós organizamos isso nessa nova gestão da OAB de Minas Gerais para que cada colega pudesse se inscrever especificamente na sua comarca, para que ele pudesse, dali, ele atuar junto à demanda que viesse do fórum na nomeação de um juiz. Porque como funcionava antes? Não tinha um controle da OAB referente a isso. Então, um colega de Belo Horizonte atuava em Contagem, atuava em Betim, atuava em Governador Valadares. Hoje não. Hoje o colega inscrito em Governador Valadares, na subseção de Valadares, ele que vai atuar como dativo em Valadares. Então nós fizemos isso para valorizar cada colega advogado e advogada de cada subseção, de cada comarca especificamente. E quais que são as expectativas, né, já que a gente está falando nesse triênio 2025-2027, para a manutenção desse acordo entre o governo do estado, OAB de Minas Gerais e a Procuradoria do Estado de Minas Gerais? Então, já no início do ano, juntamente com o presidente Gustavo Chalfun, já nos reunimos com o Estado, com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa continuar fortalecendo a advocacia dativa de Minas Gerais, para que a gente possa avançar ainda mais naquilo que foi feito para poder pagar em dia o advogado ativo. Lembrando, Zizi, que desde 2016, 2013, o advogado ativo não recebia de forma administrativa em Minas Gerais. Então, com a retomada dos pagamentos de forma administrativa, nós fomos ajustando ao longo do tempo. Primeiro, um orçamento inicial de R$2 milhões por mês, em que teve um grande avanço referente a isso, mas o aumento e a atuação da advocacia dativa foi tamanha que o orçamento não conseguiu cobrir todo o período. Então, nós conseguimos, junto ao governo do estado, sensibilizamos o governador do estado para que a gente aumentasse esse orçamento. Então, o orçamento hoje está da monta de R$9 milhões por mês para pagamento à advocacia dativa. O pagamento está de forma regular. Apenas com uma observação. Como em 2023, esse orçamento de 2 milhões ele não foi possível para poder pagar as certidões mensais, então até a gente conseguir um orçamento maior, ficaram algumas certidões represadas nesse período. Então hoje nós pagamos em dia as certidões, que giram em torno de 6 a 7 milhões mensais, e todo recurso que tem desse período aí, dos 6 a 7, essa diferença de 2 a 3 milhões mensais, nós usamos para pagar esse atrasado. Então nós esperamos que esse ano a gente consiga liquidar de uma vez esse período que está atrasado para a advocacia dativa fique recebendo de forma regular daqui adiante. Quem se inscreveu na lista no ano passado tem que se inscrever novamente? Essa lista ela tem... Como é que é a periodicidade? Como é que é esse fluxo, Sanders? Então, é necessário que se inscreva, Zizi. O que nós criamos? Todo início do ano, a gente faz uma lista que a gente, vamos dizer, começamos ela do zero.
quem se inscreveu no meio do ano, no final do ano precisa se inscrever novamente. E por que tem 2 momentos de inscrição? Justamente para o colega que vai receber a carteira ao longo do ano, ele ter condições de se inscrever no meio do ano também para conseguir atuar como advogado ativo. Então, lista que está em vigor, né, do final do ano para o início do ano, dezembro a janeiro, todos têm que se inscrever novamente. No meio do ano não precisa se inscrever novamente quem já está inscrito, são só para as novas inscrições. Entendi, bacana. Uma das principais preocupações dos advogados dativos é exatamente essa questão que você colocou da regularidade dos pagamentos. Então, a Advocacia de Minas Gerais, que já está inscrita, e aqueles que vão receber carteiras nos próximos meses, eles podem ficar tranquilos com relação a isso e a esses acordos, né, que já foram feitos e firmados e confirmados agora no triênio 2025-2027? Pode ficar tranquilo, e nós temos plena confiança no governo do Estado de Minas Gerais, que cumpriu com a Advocacia de Minas Gerais, cumpriu com a AB de Minas Gerais, para que o advogado ativo pudesse ter a sua dignidade resgatada e receber em dia os seus honorários. É uma pergunta que eu acho que sempre passa pela cabeça. Eu também sou estudante de Direito, né? Daqui a pouco também posso estar me inscrevendo nessa lista, se Deus quiser, como advogado da ativa. Quanto ganha um advogado da ativa em Minas Gerais? Então, Lizzy, essa pergunta é interessante, né? Se você procurar no Google lá, às vezes aparece lá, quanto recebe um advogado ativo? Não tem como dizer isso, né? De forma concreta. Quanto recebe? Recebe por ato. Nós temos uma tabela de pagamentos honorários do advogado da ativo, e essa tabela é atualizada anualmente, desde 2022. Essa tabela estava defasada e quando assumimos a gestão de 2022, passamos a atualizar essa tabela anualmente. Sabemos que essa tabela está um pouco distante daquilo que nós queremos ainda, de acordo com a tabela de honorários da OAB de Minas Gerais. Então nós vamos trabalhar ainda num próximo passo, junto ao governo do Estado, para que a gente possa ter um ajuste maior nessa tabela. Então, o advogado ativo, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, ele vai receber de acordo com a demanda de trabalho que chegar até ele. Se ele foi nomeado 1, 2, 3 vezes, ele vai receber as certidões daquele período. Lembrando que, conforme o termo de cooperação técnica, o pagamento das certidões é efetivado após 90 dias úteis da emissão da certidão pelo juízo do foro local. Bacana também, muito obrigada por esse esclarecimento, né? Que eu acho que isso interessa muito também para a jovem advocacia, né? Que ainda não atuou nessa seara, então não sabe como é que funciona. Aí, ó, Sandra já falou que tem uma tabela e essa tabela é atualizável ainda, né? Então, esses honorários vão aumentar ainda mais, né? Não são chamados honorários, na verdade, né? Honorários também, né? Sim, a tabela de honorários. Da ativo também. O Sanders, a advocacia da ativa, ela tem um impacto social muito significativo, que foi o que você colocou, né, para a gente logo no começo desse nosso bate-papo. Como que você enxerga, percebe isso para a sociedade mineira? Né, porque, no caso, você explicou que não tendo esse defensor público, e não tem defensor público para atuar em todo o estado de Minas Gerais, o advogado ativo faz esse papel. Qual que é o impacto social disso e a importância da OAB para a sociedade, especificamente no que a gente está falando aqui, nosso tema de advocacia da ativa? Então, nós como cidadãos, o advogado ou a advogada cumpre a sua função social como quando assume o mistério de atender esse cidadão mais carente do nosso estado. E a instituição, a AB de Minas Gerais, cumpre também a sua função social quando garante a esse advogado ativo que ele receba em dia os seus honorários. Isso, Zizi, tem trazido uma sensibilidade enorme por todo o estado de Minas Gerais, de colegas enviando mensagem de que está recebendo em dia os seus honorários. Porque tem colega, dependendo da comarca, que atua especificamente só para a advocacia da ativa. Então, ou seja, nós resgatamos a dignidade deste colega para que ele possa ajudar a sustentar a sua família, ter o seu lazer e ele também ajudando aquele cidadão que mora lá na sua comarca a ter o acesso à justiça, a buscar por um medicamento, a ter a sua liberdade de volta. Então, o advogado da ativo cumpre a sua função social e a instituição também cumprindo a sua função social quando entrega a esse advogado da ativo os seus honorários com dignidade. Tem alguma novidade que vocês já estão pensando para esse triênio 2025-2027 em se tratando de advocacia da ativa? Você já falou que algumas, né? Já sinalizou a melhoria nos honorários, né? Na tabela de honorários. Tem mais alguma que você possa dar um spoiler para gente? Então, Zizi, na verdade, nem tanto a novidade, porque é o que o advogado da ativo deseja. Antes nós tínhamos muitas reclamações de que
o Estado não paga, nós temos que judicializar para poder receber. Então, nós quebramos essa barreira. Hoje, o advogado dativo recebe. E a reclamação hoje é o seguinte, Zizi, está caindo dinheiro na minha conta, mas eu não consegui identificar de qual processo que é. Então, tivemos um grande avanço. Estamos pagando em dia, o Estado está pagando em dia. Agora, o que nós precisamos é continuar atualizando esse sistema para que o advogado ativo possa ter acesso em tempo real da certidão que ele recebeu, o dia que o dinheiro caiu na conta dele, o valor que caiu, mas para isso a OAB de Minas Gerais cedeu para o Estado, que estão lá hoje dentro da Advocacia Geral, 14 servidores pagos pelo OAB para atender exclusivamente a advocacia dativa. Então, o colega que tem alguma dúvida, ele pode enviar um e-mail ou ligar na AGE para saber especificamente qual certidão que ele recebeu ou em qual ordem de pagamento está a certidão dele para pagamento, ou mesmo acessar o nosso site, que tem lá na aba dativos todas as informações referentes ao pagamento das certidões. Então, o acompanhamento dessa situação, de qual ato processual se refere àquele pagamento, daquela certidão, ele pode fazer por esses caminhos aqui que você explicou para gente. Sim. Muito bom. Por fim, Sanders, tem algum plano ou alguma discussão em andamento para reajustar esses valores pagos para os advogados? Então, tem, né? Da tabela. Como eu disse, a tabela é atualizada anualmente. Nós precisamos terminar de regularizar esse pagamento para que a gente elimine um pouco ainda de atraso que existe, para que a gente possa avançar no próximo passo, conversando com o Estado, sentando, dialogando, para que a gente possa reajustar essa tabela de honorários da advocacia dativa, valorizando ainda mais o profissional que atua como dativo, né, o trabalho que ele faz perante a sociedade mais carente do nosso Estado, sendo aí um grande ponto de apoio à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que é uma grande apoiadora também deste projeto. Mas como você bem disse no começo também, essas portas ficaram abertas até pela gestão passada e por essa nova conversa que teve, que você falou, né, de você com o presidente Chalfun, com o governador. Sim. Não há, Zizi, bom que se diga, não há precedentes na história, desde a lei da advocacia dativa em Minas Gerais, de pagamentos da monta que os advogados ativos receberam em Minas Gerais durante o último triênio 2022 a 2024. Então, eu tenho certeza, com a liderança do nosso presidente Gustavo Chalfun, nós continuaremos avançando para que a advocacia dativa seja ainda mais valorizada no nosso Estado. Obrigada, Sanders, pela sua participação, e eu deixo os microfones da Rádio CAMG, do nosso podcast, abertos para você mandar um recado aí para a advocacia. Eu que te agradeço, parabenizo pelo programa. A advocacia de Minas Gerais podem ter certeza e podem confiar que a OAB de Minas Gerais, com o presidente Gustavo Chalfun, continuará inovando, incluindo e avançando em todo o Estado.